Bom dia, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, não é verdade? Se E continuando inscreva, aí falar sobre deixe seu like. salvação, sobre a primeira, ali doutrina do Evangelho quadrangular, que é salvação. Vamos continuar falando ainda sobre salvação. Hoje vamos falar sobre salvação baseado em Marcos 16:15. Então, não esqueça que nós estamos estudando, nós estamos fazendo exegese, nós estamos extraindo, do que está escrito para trazer, para fora, para o nosso entendimento. Estamos fazendo a hermenêutica do que já está escrito. Não estamos interpretando da forma que nós conhecemos, que entendemos e aprendemos, que ficamos ouvindo falar, mas estamos extraindo da forma do que está escrito, não é verdade? Então, nós fizemos algumas perguntas a nós mesmos para que nós viemos a estar entendendo a palavra, porque texto sem contexto é pretexto para não se entender, não é pretexto para heresia, é pretexto para estar discipulando, fazendo discípulos da forma incorreta. Então, para nós estudarmos Marcos 16:15, claro que não é um estudo profundo, mas vamos fazer algumas considerações para que a gente venha a entender, os textos. A quem foi dito e de pregar o evangelho, em Marcos 16:15? Quem crê será salvo do quê? Quem não crê estava condenado por quê? E a quê? Então, primeiro vamos começar com uma consideração, lembrando que quando nós estudamos, pesquisamos, estudamos a palavra, nós nos deparamos com a informação que Marcos, do capítulo 16, original, é até o versículo 8, Do 9 ao 20 foi acrescentado. Então, esta é a primeira informação. Outra informação para nós estarmos assim meditando para aprender a palavra. Então, quando Marcos 16:15 fala aí de pregai, temos que lembrar do contexto. O que é o contexto? Do que vai se falar? O que é que ele está mandando pregar e quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Aí você vai a partir do versículo 1 de Marcos 16, que está falando sobre o quê? Sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ressurreição. Ali não é Jesus de Nazaré, manda aí pregar o evangelho a toda criatura, quem crê está salvo, vai para o céu, toca flauta, quem não crê já está condenado lá ao inferno, entendeu? Não, nada disso. Vamos prestar atenção para a gente estar entendendo a palavra verídica, entendeu? Em primeiro lugar, inferno, eu aprendi no colégio, que é uma palavra que todo mundo vai para o inferno, que é o que hoje é o cemitério, O corpo físico, todos vão para o inferno. Eu aprendi no colégio que, há muito tempo, que a palavra inferno lá tinha um significado, que é uma cidade submersa. Que parece que lá no Egito, nos egípcios, me parece, assim, não lembro direito, mas assim eu aprendi que lá na história da Mesopotâmia, que da onde começou a civilização, os hebreus que nós conhecemos, tudo começou lá, e na Mesopotâmia, Mesopotâmia é uma que fala uma terra entre rios, parece que é entre o rio Tigre e Eufrates, me parece. Então, a civilização começou lá. Então, o que eu quero falar da palavra inferno é que diz que eles construíam os lugares, assim, submersos, para quando morriam, eles, naquele tempo não tinha, não era como hoje que a gente tem isso, tem aquilo, outro,
Então, a pessoa com os seus pertences, né, eles faziam múmia, né, assim, se enrolavam, passavam uns produtos, não sei, e enrolavam, e aí, quando morriam, botava eles lá, naquelas, onde eles abriam, nas cavernas, lá onde eles abriam, submerso ali, né, subterrâneos, debaixo da terra, e botava com suas coisas, com seus pertences, né? Então, a cidade ali sob, né? Sob a terra, não era sobre a terra, era sob a terra. Então, esta cidade, né? Estão trazendo para os dias de hoje, então é a palavra inferno. Todo mundo que morre vai para o inferno, tá? Essa é a primeira informação, fica ligado. E a segunda informação, né, que a gente tem que estar lembrando, está aqui em João 3, no versículo 13, que diz assim, ó: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está o quê? No céu. Então, ninguém vai para o céu ficar tocando flauta lá, né? Entendeu? Se encontrar com Abraão, como a gente vê por aí algumas pessoas falar, vê Davi, vê não sei quem, não sei o quê. Até porque a carne, né? Se nós temos um nome, uma identidade física, esta identidade física nasce e morre aqui na Terra, não é verdade? O pó volta. Então, não tem como, né? Uma dona Florinda nasce, aí quando ela morre, a dona Florinda morreu, né? Agora, nós estamos falando do corpo físico. Lembre-se, nós somos corpo, alma e espírito. Então, o corpo, né? O corpo e a alma é aquele que já vem desde cedo lá no ventre da mãe, ali, né? Lá não tem o espírito, dentro da barriga tem o corpo e a alma. O que é a alma? É a mente, é o sentimento, né? É o que, né, se move, é o que... Entende? É a áurea, né? Que isso aí é outra aula. É onde fica gravado, né? Todas as informações, né? As informações ficam ali gravado. Muito bem, mas isso aí é outra coisa. O que eu quero dizer é que ninguém, o corpo físico, não vai para o céu. Então, quando Marcos 16,15 ele está falando, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê já está salvo. Mas esse salvo não é para ir para céu. Então, nós vamos entender salvo do quê, entendeu? E por quê, entendeu? Então, não é esse tipo de salvação. Então, vamos prestar bem atenção. Estou falando devagar, e tem vários vídeos, vai ter vários vídeos sobre salvação, para depois nós estarmos passando para uma outra doutrina, tá bom? Aqui em Hebreus 9, versículo 27, está escrito assim, ó: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá o quê? Segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então é muito importante, gente, você prestar atenção nesse versículo de Hebreus 9, versículo 28, porque até hoje não acreditam que aquele Messias, né, que o Messias era a boa notícia, era o Evangelho, né, o Jesus de Nazaré, ele era o Messias esperado, que foi profetizado, né, por Isaías, né, um filho nos nasceu, um menino nos deu, né, então Isaías 61, né, então ali veio toda uma profecia, me parece que lá em Isaías capítulo 11 ali também, né, vem falando da linhagem de Davi, né? Que é o renovo. Então, aqui está falando, e assim também Cristo. Cristo não é o Jesus de Nazaré, Cristo é o ungido. Então, é o resiliente que estava em Jesus de Nazaré. Então, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, né? Para sempre,
para tirar os pecados de muitos. Para tirar o quê? Os pecados. Que eram pecados? Transgressão da lei. Estamos falando de quem estava lá no pacto antigo, né? Então, então a ele, presta atenção. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, né? Ele não vai vir de novo. Estão esperando ele vir de algum lugar para fazer. Ele vai morrer de novo na cruz, né? Ele vai no caso encarnar de novo. Se é o filho, se estão esperando o Filho do Homem, ele vai o quê? Vai ter reencarnação, né? Se for o Filho do Homem, é reencarnação. Então, presta atenção, hein? Então, assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Ele não vai vir se oferecer de novo, né? Ele já foi o Cordeiro Santo, né? Ele já pagou o preço. E ele falou o quê? Está consumado. Ele nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, presta atenção. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não é de todos, mas de muitos, né? Aqueles que transgrediam a lei. Aparecerá segunda vez. Lembre-se, aparecerá segunda vez. Aqui Paulo estava, ou Paulo, não importa, né? Que não foi, não me parece que não é Paulo, né? O autor do livro de Hebreus. Deus foi tão sábio que ele não deu, né? Assim a direção, mas é atribuído a Paulo, né? Isso é outra história que não tem nada a ver com o nosso entendimento. Preste atenção. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Então, ele está consumado. Ele falou na cruz, está consumado. Ele ofereceu para concluir João 3,16. Preste atenção, qual é a promessa de João 3,16? Vida eterna. Então, ele teve de uma vez para sempre para tirar os pecados, né, de muitos. Aparecerá segunda vez sem pecado. Aparecerá sem pecado, né? Sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, lembre-se que ele apareceu aqui, segunda vez, sem pecado. Então, sem o corpo físico, ele apareceu a segunda vez, né? Sem o corpo, né? De físico, ele apareceu sem pecado aos que aguardam para a salvação. Jesus, quando ele se batizou, né, ali por João, ele estava ali cumprindo o quê? Cumprindo o pacto ali da lei, né? João ali fazia parte de uma seita, né, que ele se batizava no Jordão e depois ia para o deserto, né? Comia mel, se vestia de roupa de saco. Então, ele fez porque ele veio para cumprir a lei, né? Então, ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. Por que ele veio para cumprir? Porque ele não é homem para que minta. Hebreus 1, versículo 1, fala que Deus falava através dos profetas. Então, ele tinha que fazer o quê? Jus ao que os profetas falavam, porque os profetas não falavam de si mesmo. Os profetas era a boca de Deus. Era a boca de Deus, os profetas. Está lá em Hebreus 1, 1. Quando veio Jesus, aí, né? Já os profetas já não profetizavam mais, porque era o profeta, era Jesus ali. Leia Hebreus 1:1. E depois o Espírito Consolador é eterno. Então não virá de lugar nenhum um outro homem, filho do homem. Filho do homem foi Jesus de Nazaré. Entende? Filho do homem era uma expressão dos judeus que falava filho do homem. Jesus, como filho do homem, ele recebeu a incumbência quando ele estava Ezequiel. Vocês vão lá e compreendam, por favor.
Leiam, né? Porque ali Deus, ali a essência, né? Não estava falando com Ezequiel, que ele fala, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E ali vai dando tudo que ele tinha que falar, né? Como o rolo, né? Que eu te dou, porque para poder ir lá resgatar Israel e tudo ali. Então aquele resiliente que estava ali em Ezequiel é o mesmo que resiliente Jesus de Nazaré. Ele recebeu a incumbência ali, né? E se manifestou novamente, está lá em Hebreus 1, versículo acho que 6. Novamente foi introduzido, lembre-se, novamente foi introduzido esse Cristo, essa unção, esse ungido, né, para resgate. Lá em Hebreus 1, versículo 14, ali fala assim, não são todos os anjos ministros, né? Ministros para todos que hão de herdar a salvação, mas lembre-se, gente, herdar a salvação, não estamos falando do nosso tempo aqui, estava falando naquele tempo, né? Que ainda estávamos num tempo de transição. O que é a transição, irmão? A transição, a conclusão, né? O amor e o juízo, né? Jesus, o amor, Jesus de Nazaré, que veio, foi crucificado, pagou o preço, foi o Cordeiro Santo, né? E o juízo, né? Cristo, a justificação. Leia lá Romanos 5. Então, por isso que Marcos 16,15 nos traz, né? Nos traz, quem crê está salvo, né? Quem crê, porque é a fé. Nós somos, nós, quando eu falo nós, né, estou falando como ser, chamado de humano. Mas ali estamos, a palavra ali ele está falando dos judeus, né? Aquelas pessoas que estavam no velho pacto. Presta atenção, não vamos misturar as coisas. Este é o erro, que as pessoas misturam as coisas. Então pega uma história, né? História dos evangelhos traz como doutrina para os dias de hoje, né? Então, o que é a boa notícia? A boa notícia foi para os judeus, né? A chegada do Messias, né? Que está lá em Isaías 61. Foi para apregoar e para libertar eles que viviam em cativeiros, né? É verdade. Então, trazendo para os dias de hoje, muitos vivem ainda em cativeiro, né? Em ignorância. Então, vamos lembrar de novo que Jesus veio para introduzir, para trazer o quê? O reino espiritual. Por isso que em Mateus 7, 21 até o 20, Mateus 7, do 21 ao 23, ali vocês leiam que vocês vão entender direitinho. Que no 22 eles fizeram muitas coisas e no 23 ele disse, apartai-vos de mim. Por quê? Porque o ministério dele foi trazer esse mundo espiritual para que o povo entenda. Por isso que Marcos 16,15 falou assim, ó, quem crê está salvo, né? Mas quem não crê está condenado, né? Está condenado, porque ele veio, Romanos 8 diz assim, ó, nenhuma condenação há para aqueles que estão o quê? Em Cristo. É para aqueles que estão em Jesus de Nazaré? É para aqueles que estão em Malaquias, Melquisedeque, Moisés, Abraão? Não, preste atenção. Entendeu? Então, nós temos que guardar firme esta confissão. Que nós cremos, né? É Hebreus 11, 1. Né? A fé é o quê? É a certeza do que a gente não vê. Então é isso que a Bíblia vem tratar. É a certeza do que você não vê, né? Então, ele é espírito, Deus é espírito, importa que os adoradores adorem o quê? Em espírito e em verdade, né? Por isso que no versículo 23 de Mateus 7 diz, apartai-vos de mim,
No 22 ele fala, fiz maravilha, eu fiz isso, eu cantei, eu balancei, eu fiz obra, eu fiz isso, eu fiz um montão de coisa, mas não é isso que Jesus pediu, é isso o ministério de Jesus, não foi isso que ele veio trazer para o povo. Ele veio trazer para os judeus acreditar, entendeu? No mundo espiritual, que não era só aquele mundo físico, não era aquele mundo de lei, de condenação, né? De dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? Naquela passagem lá com a mulher, o que aconteceu? Ele disse que estava ali todo mundo condenando ela. Jesus ali escreveu, né? Ali alguns trechos, os primeiros, né? Ele escreveu ali alguns trechos dos 10 mandamentos. É outro erro que eles misturam, né? Misturam os 10 mandamentos com as outras leis, né? O mandamento que é a moral, né? É a moral perpétua. Se fosse para ser misturado, para que ele ia separar 10? Por quê? Para quê? Ia ser direto, não é verdade? Então, ele escreveu ali uma deixa do mandamento, falou, quem tiver pecado, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou, irmãos. E ele virou para a mulher e falou assim, vá, né? Porque nem eu te condeno, né? Por quê? Porque Jesus, ele veio para isso, para findar a lei da condenação. Vê se entende isso. O homem que quer condenar, excluir, né? Pôr de lado, ignorar, julgar principalmente, o homem quer o tempo todo estar julgando um ao outro. Quando falo homem, eu falo da humanidade, de um sistema, né? De um sistema que se acham sobre e não sob a soberania de Deus, né? Então é desse jeito, vamos prestando atenção na palavra, com calma, prestando atenção para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento que é de Deus e não de religião. Mas nós precisamos, nós estamos num momento de transição, naquele mesmo momento que quando veio Jesus veio, né? Quando Jesus veio, então passou aquele momento de transição, como estávamos falando. Então ali estava uma preparação, né? Ali estava falando ali em Marcos 16, né? Foi depois da ressurreição de Jesus, que estava ali tendo uma preparação para quê? Para a conclusão da transição, que seria, né, quando acontecesse aquilo que Jesus, o Jesus profetizou, Jesus falou lá em Mateus 24. A derrubada do templo de Jerusalém, a casa do tesouro. Jesus derrubou o templo, né? O homem, né? Lá nos tempos lá de Constantino, lá, né? No Império Romano, é que arribou o templo. Que Jesus veio fazer eu e você ser o templo dele, né? Nós somos o vaso, né? O vaso que tem a essência. Somos o templo do Espírito Santo de Deus. Mas o homem, ele arribou o templo, né? Jesus na cruz, ele o que? Rasgou o véu. Mas o que o homem faz? O homem põe véu. De novo, o homem põe véu. Leiam 2 Coríntios 3, aqui do versículo 12, diz assim, ó, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Nós temos que falar, irmãos. Nós temos que falar uns para os outros. Levar, né, a palavra do novo e vivo caminho. Então, 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem o que? Na terminação do que se desvanecia. 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, então Paulo dizia naquele tempo, até o dia de hoje, olha só quanto tempo, né? 2000 anos e 22 nós estamos depois de Paulo, mas estamos aqui
falando a mesma coisa. Parece que nós estamos falando, nós que escrevemos aqui, ó. Mas os sentidos deles se botaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, não é assim, irmãos? Vamos abrir o Evangelho, vou pregar o Evangelho. Aí abre lá em Deuteronômio 28, na antiga aliança. O que importa para nós hoje, irmãos? Para nós crescermos na graça e no conhecimento, para nós avançarmos, prosseguir para o alvo? É Cristo. Deuteronômio 28 é a lei da condenação, é a antiga aliança. Romanos 8 diz que quem está em Cristo, nós somos nova criatura, não temos mais condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Porque aí vem a passagem, às vezes vai falar de cordeiros, vão lá na passagem de Êxodo 12, principalmente na Páscoa. Vamos falar do Cordeiro Santo, que já pagou o preço. Já pagou de uma vez por todas. Uma vez por todas. Aí lá em, eu acho que Hebreus 7, por ali, do versículo 12 ali em diante, está falando, necessariamente há mudança de sacerdócio, há mudança de lei, necessariamente mudança de lei. Por que o povo quer ficar rodeando, que hoje a religiosidade fica como aquele povo que estava com Moisés no deserto, rodeando, e não avançam. Por quê? Por causa da incredulidade. Porque estamos falando de um Deus, espírito, mas não creem. Não creem. Quando Jesus se mostrou para Pedro, depois da ressurreição, o que ele disse? É um fantasma. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Ainda não entendem, não conseguem assimilar esse mundo. Eu vejo pessoas cultas, quando vêem uma manifestação, só taxam de demônios. Claro que temos que discernir, porque da mesma forma que desse lado aqui físico tem o bandido e o mocinho, do lado de lá também é a mesma coisa. Mas não conseguem assimilar que quando Cristo quis falar com Saulo, a luz, está lá em Atos 22, do 6 ao 8, ali, a luz quis falar, levou ele em espírito. Ele ficou perturbado. Eu não sei se eu estou em espírito, não sei se fora do espírito, não sei. Entendeu? E quando ele falou com João também, lá na ilha de Pátimo, ele falou em espírito, ele não falou com carne, irmão. E o tempo todo a Bíblia mostra a manifestação dos anjos, mas hoje não temos mais o anjo trazendo a informação, como trouxe para Maria, para Isabel e para tantos, Ali no Hebreus 1, versículo, acho que 5, ali está falando que um dos anjos foi gerado o quê? Como filho. Lembre-se que lá em Jeremias, Jeremias, eu bato nessa tecla, que Hebreus 1 fala que era Deus que falava através dos profetas. Então ele falou, não, você não fala que não sabe falar, Jeremias, Era o Jeremias falando para ele mesmo? Não, era Deus falando, entendeu? Era Deus falando, assim como lá em Ezequiel, não era Ezequiel que estava profetizando, filho do homem, põe-te em pé, estava falando com Jesus que vinha, não, é Deus falando com o filho do homem, receber a incumbência de ir, e estava falando com o resiliente que estava ali no filho do homem. Então, versículo 15 de 2 Coríntios 3, mas até hoje, quando é lido Moisés, o povo adora, adora Abraão, Moisés, não sei o quê, porque nisso aí fica sendo Senhor, E as pessoas ficam ali naquele velho pacto, naquele entendimento ali e não crescem. Mas é isso exatamente, Então, o sucesso do opressor está na manutenção da ignorância. Então, versículo 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, O coração é mente. Então, eles não conseguem assimilar, Ele bota o véu de novo. Até os dias de hoje é assim. Quando, porém, versículo 16,
Quando, porém, algum deles se converte, né, a Cristo, o véu lhe é retirado. Entendeu? Se converte. Porque tem muitos crente que é convertido, mas não é. Como é que você vai pregar o evangelho? Você vai falar de Malaquias. Malaquias foi o último profeta para Israel antes de vir o Messias. Foi ali uma advertência a Israel e o seu sacerdócio, que estava fazendo tudo errado, não é verdade? Para ali, estava fazendo tudo errado, para ali, para a casa do tesouro, que era Jerusalém. Mas o que Jesus fez? Leia Mateus 24:1. Quando os discípulos mostrou ali a beleza do templo, que Jesus olhou assim, fala sério, né, meninos? Eu vim pregar para vocês o reino de Deus. Não foi nada físico. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada aqui. Presta atenção. Aí vocês vão lá em Mateus 24, no versículo aí 34, por ali. É naquela geração. Foi naquela geração. Não é nada futuro, não, entendeu? Não é uma escatologia que ainda vai acontecer. É consumada. Escatologia consumada, que aconteceu no ano 70, né? Que o filho do homem, Tito, né? Eu já falei que é uma expressão, filho do homem. Então, Tito, né? Que filho de Vespasiano, entrou ali, né? Depois de haver acontecido tudo aquilo que está em Mateus 24. E ali destruiu, né? Acabou, reduziu, acabou, quebrou tudo, né? Ali no templo de Jerusalém. Derrubou, acabou, né? Não ficou pedra sobre pedra. Então ali foi o que? A conclusão. Então o Filho de Deus resiliente, não foi o físico, mas ali ele concluiu, né? Ali concluiu, porque lembra-se lá que no livro de Atos, quando o anjo, quando estava todo mundo olhando para cima, o anjo disse assim, né? Tinha um anjo ali, que estava vendo o povo ali, né? Porque estava ali ajudando, né? O filho do homem. Então estava todo mundo olhando para cima e tudo, e ele falou assim, esse mesmo que está subindo é o mesmo que vocês vão ver descer. Entendeu? Então, esse mesmo que subiu, foi o Jesus físico, de carne? É alguém de carne que subiu? Foi o resiliente. A gente falou, presta atenção, esse mesmo que vocês estão vendo subir é o que vocês vão ver descer. Mas o povo, entendeu? Que vai descer em espírito. Em espírito, mas quando alguém vê, é fantasma. E principalmente quando vê alguém que tem a dádiva de ver, né, pessoas, né? Que nós somos semelhantes, né? Gênesis 1, me parece 26. Façamos o homem em nossa imagem e semelhança. A nossa imagem, né? Nossa. Né? É plural. Então, eles, né? Os filhos de verdadeiros, os primeiros filhos de Deus, ministradores, né? Façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Então, nisso nós somos semelhantes, na espiritualidade. Mas o homem não gosta de desenvolver este lado, não sei se é por medo ou por ignorância mesmo. Por isso que Hebreus 5,12 diz assim, vocês querem ficar, eu tenho que falar, mas vocês querem ficar só tomando leite, né? Nós lemos Hebreus 5,12 todo no vídeo anterior. Então, no versículo 17 de 2 Coríntios 3, ora, o Espírito, né? O Senhor, o Auê, o resiliente é o Espírito. E onde está o Espírito, né, de Auê? A liberdade. Então, irmãos, aqui em 2 Coríntios, né, 2, do versículo 14 ao 17, diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós
manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos, como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles que aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? É uma pergunta. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Então sabemos que Jesus de Nazaré veio salvar o quê? A Israel, né? Salvar Israel, Romanos 8, né? Nenhuma condenação. Então veio salvar Israel do pecado, da transgressão da lei, do pecado adquirido que em Adão, não é verdade? Então sabemos que Jesus foi o segundo Adão. Então salvar o que? Da morte. Aí ele diz, estragada foi a morte pela vitória. Veio trazer o quê? A conclusão de João 3,16, vida eterna pela fé, né? Pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se inscreva, deixe seu like.